Vou ser muito sincera com você, na hora que subiu a plaquinha de 7 minutos de acréscimo, eu tava com meu marido, casão, todo mundo sabe que ele é corintiano. Eu falei, cara, qual é a chance de vocês não empatarem agora? E não deu outra, né? O Corinthians estava martelando, estava tentando, estava buscando. Óbvio que o Yuri Alberto faz muita falta, isso foi nítido ontem. Mas um Corinthians que brigou, que lutou pelo empate e nos acréscimos mereceu empatar e levar a decisão para os pênaltis. E aí, quando vai para os pênaltis, qual é a chance do Corinthians perder nos pênaltis com o Hugo no gol? Aí, para mim, já estava meio que sacramentado e deu Corinthians. Mas eu acho que para qualquer um dos dois ontem, né, que tivesse passado, teria sido justo. E pênalti é aquela coisa, né, gente? Hoje o Hugo vive uma fase excelente. Acho que se a convocação para a seleção brasileira vier, né, se ele disputar a Copa do Mundo, eu acho que o fato pênalti vai contar muito nessa decisão do Ancelotti de levá-lo para a Copa. Então, eu acho que ontem foi um jogo que as duas equipes competiram. Não vi ninguém muito acima durante os 90 minutos, 97 minutos. A Portuguesa não jogou um pouco melhor, você acha? Acho que teve mais chance de marcar, mas o Corinthians não parou de lutar em nenhum momento, que é o Corinthians que a gente conhece, junto com a torcida ali também o tempo todo, fez o que tinha que fazer para sair classificado. E aí, Guilherme Lage, qual que é a sua visão? O Corinthians, assim, jogar bem, né? O que é relativo a jogar bem? Eu acho que a Portuguesa foi melhor, na minha visão. Eu acho. Teve mais chance, teve o pênalti, né? Depois que perdeu o pênalti, continuou atacando, teve oportunidade. E acontece que o jogador decisivo estava do outro lado. Ô, Léo, eu não acho que a Portuguesa foi melhor, eu acho que a Portuguesa foi bem melhor. Como você falou, teve o pênalti. Antes do pênalti já tinha tido uma chance de gol. Depois do pênalti, que normalmente serve como, muitas vezes, um pênalti perdido dentro de um jogo, defendido, ele serve como um abalo para quem perde e meio que uma injeção de ânimo em quem consegue evitar, né, a cobrança de pênalti. Não aconteceu, cara. A Portuguesa seguiu tendo chance, seguiu melhor, abre o placar, para mim, num chute defensável. Pô, Guilherme, que loucura, você acabou de defender o Hugo na seleção na abertura do programa. Sim, pela questão pênaltis. Eu jamais discutiria, nesse momento, o Hugo acima do Alisson, por exemplo, que é o titular da seleção brasileira, né? É só essa questão realmente dos pênaltis, que é uma grande especialidade dele. Tô dizendo que o Hugo é mau goleiro? Não. Mas o próprio já falou que tá em uma fase, nesse começo do ano. Ele falou. E depois em mão dele, né? Então, Gavião, pra mim é uma escala... Eu tenho uma escala pra erros de goleiro. Pra mim tem gol defensável, tem falha. Quando o cara se posiciona errado, muito para um lado, ele não consegue chegar, era uma bola que tava para chegar. Um cruzamento que ele tinha que sair, que foi próximo dele na pequena área, ele não saiu, o cara cabeceia e faz o gol. Isso é uma falha. Falha de coisas que eles treinam, de posicionamento, de saída de gol. Tem o chute defensável, que o cara consegue chegar, não foi um chute fraco, não foi né? E aí, pra mim, a escala máxima é o frango, é o peru, aquela bola que passa no meio das pernas, aquela bola que é bem fácil e por algum motivo o cara olha pra frente já pra fazer a reposição, desconcentra e toma um frangaço. Pra mim foi um chute defensável, porque ele chegou, né? Ele chegou com a boa estatura que ele tem. Olê, se fosse pra olhar assim, daquele jeito assim, sabe, extremamente racional, eu ia falar, cara, passou diante de um time bem inferior de Série D e jogando bem pior. Tinha uma hora no segundo tempo que exibiram lá a estatística, o Hugo tinha feito 4, 5 defesas, o Bertinato da Portuguesa não tinha feito uma, cara. O Corinthians foi pressionar mesmo no final, com a Portuguesa já toda lá com as costas na parede e naquele abafa. Só que nós estamos falando de Corinthians, cara. O Corinthians, quando ele passa desse jeito, ele cresce. Exatamente. Ele cresce. E esse elenco tá com essa confiança de decisão. Então, tudo no racional pra você olhar pra ontem e falar, cara, é preocupante, mas é o Corinthians. Então, pra mim, ele chega mais forte e eu espero, a minha expectativa, o que eu entendo é que o Corinthians vai pra final. Eu também acho. Jogar contra um rival. Eu também acho. Acho que a forma como o time passa personifica ainda mais. E o Corinthians, se você for pegar, ele faz tempo que não é eliminado de uma competição. Foi campeão da Copa do Brasil, verdade. Campeão paulista. Ele jogou Sul-Americana, né? Sul-Americana na fase de grupos ainda, não foi? Ano passado? Isso. Quando eu falei do Hugo defendendo o pênalti contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana, acho que foi ano retrasado. Foi 24, teve né? o grupo do Huracan, cai na pré-Libertadores e vai pra Sul-Americana. Cai na pré-Libertadores e vai pra Sul-Americana. Então foi ainda no começo do ano passado, pré-Libertadores, e depois a eliminação da Sul-Americana ainda na fase de grupos. O Dorival não perdeu o mata-mata? Não, né? Não, o Dorival não perde mata-mata. Esse cara é incrível. Esse é o problema.
De quem? Problema pro Você tá Simval. preocupado, Ivan? Você tá preocupado? Não, O que eu tô falando é... pra quem, Não, cara pálida? eu estou indo ao encontro do que vocês estão falando. De Você é fato, anti, tô brincando. não, na verdade, Cuidado, hein? o time tá criando aquela coisa que foi criada com o Dida e foi criada com o Cássio. Em jogos difíceis, se for pros pênaltis, tem o Hugo Souza pra garantir. O Corinthians ganhou um Mundial pensando dessa forma, ou não, contra o Vasco no Maracanã. Tinha o Dida. Todo mundo sabia ali que seria muito difícil pro Vasco superar o Dida. Então, o que tá acontecendo com o Hugo Souza é exatamente o que aconteceu com o Cássio. Eu não estou comparando o Hugo Souza com esses dois goleiros. Ele está criando a história dele no Corinthians, mas hoje ele é um cara que passa confiança. Então, se o Corinthians depender das penalidades, o corintiano começa a ficar otimista. Opa, vai pras penalidades, um pênalti ele vai pegar. Ah, mas não dá pra contar com isso. Não dá pra contar com isso, mas às vezes você é obrigado a contar com isso. Mas eu acho que os caras estão contando, até os jogadores. Exato. Eu acho. E a questão pra mim é a seguinte: o Dorival, ele tá rodando o grupo. Ontem ele não entrou com todos os jogadores. Ele tá precisando rodar o grupo. Não é uma escolha particular ou um capricho. É uma necessidade. Quando o Corinthians tem todo mundo, é um time. Quando ele não tem todo mundo, ele deixa a desejar em algumas situações. Então, E ontem, por exemplo, teve todo mundo, né? Teve Memphis, mas não jogaram meio por conta dessa questão de jogo atrás eu de acho jogo, que a Portuguesa, pra mim, surpreendeu demais. Um belo trabalho do Fábio Matias, classificando a Portuguesa, superando alguns grandes na competição, tanto é que a Portuguesa subiu na tabela de classificação pra pegar o Corinthians. Zé Vitor, meio-campista bom. Gabriel Pires já é um jogador experiente, jogou fora do país e tal. Para a bola a hora que tem que parar. Maceió. Desses que você falou, o Zé Vitor, pra mim, é o melhor. Eu gostei muito do Zé Vitor. Ele já tinha me chamado a atenção no jogo contra o São Paulo. A Portuguesa mete 3 no São Paulo, no Morumbis. Ele tinha me chamado bastante a atenção naquele jogo. E ele volta a fazer mais uma grande apresentação. Ou seja, é um jogador que tem personalidade pra enfrentar grandes equipes. Vai disputar a Série A, a então, Série B independentemente do que aconteceu, porque a Portuguesa teve pelo menos perdeu um pênalti no tempo normal, né? Se abre 2-0, ficaria muito difícil para a equipe do Corinthians, né? E depois teve a chance nas penalidades e desperdiçou novamente. Mas não dá pra gente aqui diminuir o trabalho da Portuguesa. A Portuguesa é isso aí. Não, a Portuguesa tá na Série D do Campeonato Brasileiro. E faz um campeonato paulista muito acima... Muito digno. Exatamente. Honesto, mais que honesto. Superando as expectativas. E o Corinthians oscilando por conta desse rodízio que está sendo feito pelo Dorival. E ele está preocupado com isso. Eu acho que ele não tem outra saída. Ele vai continuar revezando a equipe. Alguns dos clubes de menor investimento nesse Paulistão, pegaram só um grande. Naqueles 8 jogos de fase inicial, né? A Portuguesa pega o Palmeiras e o São Paulo. Enquanto o Palmeiras, assim, a gente... Foi o primeiro jogo do ano, né? Eu narrei aqui. O Palmeiras estava com um time reserva, foi um jogo bem ruim, né? E aí fica aquela impressão, pô, a Portuguesa vem com um time fraco de novo e tal. Cara, contra o São Paulo fez um baita jogo no Morumbi. Mas o São Paulo foi muito mal também. Mas aquele time que enfrentou o Palmeiras mudou bastante, né? O Hudson era titular, não tá mais. Entrou no segundo tempo. O time mudou bastante ao longo da competição. O São Paulo foi mal, mas o Corinthians foi mal também ontem. E acho que pra mim isso é a mesma coisa que se discute no São Paulo e Grêmio, né? Mas o Grêmio foi muito mal, mas a partida muito boa do São Paulo eu acho que reforça essa impressão. Assim como a Portuguesa contra o São Paulo e o Corinthians ontem. Então, ela enfrentou 3 dos 4 grandes, cara. E contra o Palmeiras, eu acho que era o primeiro jogo, tudo. É isso que a gente tá falando. Fez 2 jogos muito bons. É difícil projetar isso pra Série D, né? Série D do Campeonato Brasileiro muda muita coisa. Acho que vários desses jogadores vão sair. Mas seria muito bom se a Portuguesa conseguisse carregar um pouquinho disso pra Série D, pra conseguir subir, né? Ano passado bateu na trave e realmente foi muito interessante. Agora, sobre o Corinthians, foi isso que eu falei, cara. É muito louco, mas o Corinthians é isso. Foi mal pra caramba, se safou. Você tem aquela sensação vendo o jogo que vai, é o que a Renata falou, uma hora vai, cara. Uma hora vai empatar. E foi o que o Corinthians conseguiu. O que acontece é um clube que se fortalece nessa situação. Se fortalece.